Fala pessoal, você já deve ter se perguntado, né, o que precisa para uma empresa estar estruturada para receber investimento, para estar bem no mundo das startups. E hoje a gente está aqui justamente para falar sobre isso. Estou com o Júlio Barbosa, Rodrigo Câmara, sócios da Barbosa, Raimundo Gontijo e Câmara Advogados, escritório de 10 anos de estrada. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo ótimo. Maravilha. Obrigado aí por ter marcado aí esse Unmute com a gente. É um prazer estar contigo. E a gente está muito, muito feliz de estar completando 10 anos de escritório e super antenados nessa área de tecnologia e evoluindo cada vez mais. Um business interessantíssimo que empolga todo mundo, todas as idades, inclusive, né? E a gente está aí trabalhando sempre muito na frente desses negócios e atrai muito capital, muita gente, inclusive de fora, né, que olha para o Brasil de uma forma e se interessa pelo mercado local. Estamos aí para conversar e bater um papo aí para contribuir com esse tema. Show! E aí, Júlio, fala aí, o que vocês têm feito aí recentemente? Acho que é interessante falar aqui para o pessoal que está criando startup, né? Que dica que vocês dão, tá? Para o cara já sair bem, assim, logo de largada e não tomar nenhum susto, assim, jurídico, legal, para as coisas no futuro. O que você fala aí? Eu acho que assim, tudo começa, né? Eu acho que tudo começa com uma grande ideia, né? Eu acho que você ter sempre uma ideia muito bacana e acreditar nessa ideia. Mas eu acho que hoje, uma coisa que a gente percebe é que ideia muita gente tem, né? Mas eu acho que você, além da ideia, você tem que ter um bom business plan e uma boa forma de você executar essa ideia, né? Não basta você ter uma grande ideia, mas você tem que ser um bom executor, provavelmente uma pessoa que o fundo ou o investidor acredite que realmente vai conseguir tocar essa ideia adiante, né? Isso é uma coisa que a gente cada vez vê mais nesse mercado, né? Esse mercado ele vem se desenvolvendo, né, muito, né? Antigamente você tinha uma forma só teoricamente quase que a mesma forma de investimento, que era uma forma mais simples, as empresas normalmente constituídas fora e com investimentos ou com o começo de uma aceleradora ou um investidor aqui local, mas que acabava quando um fundo de maior porte entra nessa parte de venture capital, você construindo um negócio lá fora e através de um tipo mais ou menos de modelo jurídico, vamos chamar assim. E hoje em dia você, com a evolução do mercado, não só aqui, como a evolução do mercado lá de fora, você conseguiu colocar outros modelos de formas de investimento, né? Alguns modelos que foram adaptados, vamos chamar assim, lá de fora para dentro, e alguns modelos que basicamente eram modelos conhecidos como mútuo, a forma de entrada, não como um investimento direto ou alguma coisa nesse sentido. Agora, você tem diversos outros tipos, o que agrega muito, né, para o mercado, porque às vezes o próprio investidor ele sabe que tem aquele dinheiro à disposição, mas ele só usa quando ele precisar. Enfim, você tem uma série de modelos, tipos, né? Que eu estou tentando ser um pouco mais didático, né, para não tentar entrar no juridiquês aqui, que eu acho que talvez não seja o caso, mas assim, é um mercado muito bacana, né? Um mercado que tem evoluído muito, chamado a atenção de muita gente, né? Até pessoas que investiam normalmente naqueles seus modelos tradicionais, né? Hoje estão se deparando que esse mercado é um mercado bom para investimento, com oportunidades boas e obviamente, como em todo mercado, você tem muita gente que alguns prosperam e outros não, né? Mas eu acho que esse é o diferencial. Excelente. E aí vocês, quer dizer, enquanto escritório, vocês dão suporte tanto para instituições, né, de capital, seja para seed money, seja para venture capital, private equity, e também para o lado do empreendedor das empresas, quer dizer, como é que vocês flutuam nesse ecossistema aí? A gente, inclusive, tem essa mistura, né? O legal da gente trabalhar com esse mercado é que a gente consegue enxergar todos os players e, às vezes, você já tem um escritório que estaria já assessorando uma startup ou que já tem um conhecimento, mas
o trabalho ele demanda alguém especializado em estruturação, como é o caso que VCs ou CVs, né, que mais tarde a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que se interessam em determinadas startups, determinados negócios envolvendo, seja seed, seja já algo já com um Series já A, e aí a gente ajuda essas empresas, as VCs e as CVs a elaborar uma diligência e os documentos da operação, eles analisam essa diligência para que eles tenham a certeza de que não tem um risco jurídico atrelado à empresa investida, né, ou potencialmente investida, e a gente, com isso, com essa experiência da gente atuar em VCs e civis, a gente às vezes também consegue, e com muito sucesso, atuar também pelas startups. A gente às vezes orienta, em muitos casos, empresas que não têm uma assessoria jurídica, e os próprios VCs necessitam de um auxílio de um escritório, de alguém que tem um conhecimento, um know-how jurídico dentro de uma estrutura, para até facilitar essa forma de investimento, né? Porque às vezes a startup tem uma boa ideia, mas não tem um conhecimento jurídico, né? Ou não tem uma noção de estrutura. Quando vem um VC, ela precisa de alguém que tenha uma experiência para ajudar até nessa interlocução com o VC, com o investidor. Isso facilita muito. Então, essa experiência que a gente também tem prazer e gosta muito de trabalhar pelas startups, porque a gente consegue entender a cabeça do investidor. E isso é algo que realmente, como eu no começo falei, nos empolga também, porque a área de tecnologia, a área de inovação, é uma área que todos nós gostamos e olhamos, e a gente olha também para o negócio como um todo. A gente tem que, como advogado de negócios, a gente tem que entender do negócio em si, da tecnologia. Não adianta só entender da parte jurídica. É uma combinação de fatores, né? Agora, quem procura mais vocês, Júlio? A galera da grana ou a galera das startups? Quem é que procura mais? Em geral, eu acho que assim, se a gente fosse colocar 70%, talvez, em geral, são os fundos. Tá. Mas isso é uma coisa que antigamente era até maior, mas com o passar do tempo, eu acho que a gente começou a ser procurado por muitas empresas que ainda estão vamos dizer assim, se organizando em termos de governança para poder receber esse aporte. Então, a gente vem fazendo esse trabalho também, porque eu acho que a gente também consegue, por estar nesse mercado, a gente consegue, às vezes, até investimentos para esses investidores, para essas investidas. Porque, no fundo, a gente já sabe mais ou menos o que cada um vem procurando, o que é a característica de cada fundo e tal. E como esse mercado é um mercado muito colaborativo, né? Isso eu acho uma coisa sempre muito interessante, né? Porque você, quando está no lado do VC, você está muito focado realmente em fazer uma auditoria na empresa, que normalmente são empresas que estão em formação, ou seja, empresas que ainda não têm em geral, nenhum grande problema. Às vezes, quando tem algum problema, é muito mais no sentido de desconhecimento mesmo, ou um amadorismo muito forte na entrada, e que dá para você, de uma certa forma, mexer, né? Mas e os modelos, como eu te disse, você já tem meio que os modelos meio prontos, então você já consegue fazer esse tipo de... É mais fácil, a gente já consegue trabalhar bem nessa questão dos venture capitals. Mas, por exemplo, nas empresas, quando a gente trabalha para os VCs, a gente vai um pouco nessa pegada. Quando a gente trabalha para as empresas, a gente faz um trabalho preventivo, e a gente já sabe mais ou menos quais são vamos dizer assim, os gargalos e as perspectivas dos fundos, né? Então a gente acaba trabalhando muito para eles nessa questão. Já é porque, quando eu falo do mercado colaborativo, que eu acho que é bacana frisar sempre, é porque esse mercado é tão bacana que quando você às vezes procura um tipo de investidor, ele próprio, às vezes, se você não faz parte da estratégia dele, ele mesmo já é um cara que indica. Eu já cansei de ver clientes nossos que vão conversar com investidores, que os investidores falam até para eles: gostei muito de você, você tem que trabalhar nisso, e volta para cá depois que você fizer isso, volta a conversar com a gente. Isso é muito bacana, né? Porque
o camarada demonstra, na verdade, que ele está querendo, de alguma forma, ajudar, seja para voltar para eles, porque o cara gostou do negócio, seja efetivamente para esse cara crescer para outros, né? Então, acho que, tanto é que nesse mercado tem muito co-investimento, tem sempre muita sempre muito fortalecendo o ecossistema, né? É sempre bom para o próprio negócio, né? Esse é o Perfeito. Agora, olha só, aí no caso, nos estágios que uma startup costuma, né, passar, né, ter aquele seed money do angel, e depois começar a coisa mais encorpada ali com o VC, depois a coisa... As preocupações do empreendedor lá, do cara da startup, elas mudam de acordo com o estágio? Que tipo de toque, que tipo de dica eventualmente vocês poderiam dar para quem está empreendendo aí? Muito depende do estágio, como você muito falou, né? E aí também, quando você está num estágio, por exemplo, do seed, a questão é a startup, o negócio que ele está criando, você não pode já criar uma expectativa de que você vai ser um unicórnio imediato, ou que você, na realidade, vai receber um investimento relevante, que você, obviamente, costuma acompanhar na mídia, Valor Econômico, você sabe como é que... saiu uma rodada de investimento de uma startup específica, e essa rodada foi de não sei quantos milhões, um seed money, o seed, você tem que, na realidade, estar preparado para o investimento básico, né, que você... Claro, se tiver um negócio absurdamente interessante, que inovador, fora da curva, pode até ter um investimento maior, mas o primeiro cenário é que você esteja preparado, com uma estrutura já interessante e amarrada, né? E muitas vezes o seed, você não está preparado, né? A startup não está preparada ainda, porque você tem acertos entre sócios, mas você não tem uma composição ou algo escrito que você vai levar para um investidor dizendo, olha, estamos fechados, eu sou o criador, ele é o desenvolvedor, e aqui a gente já está amarrado. Não, às vezes quando o investidor olha, na realidade é uma ideia num conjunto de pessoas que não tem nada amarrado. Então o investidor fala, peraí, primeiro você vai, se organiza, assina alguma coisa que juridicamente faça sentido para a gente aqui olhar. E aí você vai avaliar quais são o tipo de atrativos para o cara que está começando, né? A empresa que está começando. Numa situação seguinte, em que você já recebe um investimento inicial, ou que você mesmo pegou um family and friends, né? Você pega amigos e familiares para fazer um investimento inicial, nesse caso, você já tem, às vezes, uma estrutura mais montada, e isso é legal, que você cria uma atratividade para certos fundos, e tem certos fundos de VC que eles têm uma característica de só investir depois de uma certa avanço de investimento inicial. Então, ele costuma investir numa rodada de sequência, uma rodada de investimento adicional. Essa rodada de investimento adicional, ela já vem com mais robustez e depende, claro, do investimento, da avaliação, do negócio, do quão estruturado a empresa está. E aí, interessante que nesse Family and Friends, às vezes, tem tanta gente investindo que você cria um arcabouço societário que a pessoa, numa hora de fazer uma rodada de investimento, o VC vai olhar e vai, puxa, espera aí, deixa eu dar um passo atrás aqui, porque eu estava interessado no negócio, mas o negócio você já amarrou com tanta gente que eu não sei, você tem que agora... É o popular cap table, né? Cap table vai para as cucuias, entendeu? Então, o ideal é que você contenha, na realidade, a empolgação, porque, como a gente falou, muita gente se empolga, né? Porque é um negócio de tecnologia, inovação, startup, aí vem um Family and Friends lá, o cara todo mundo bota um monte de dinheiro e aí, desordenadamente, estraga um negócio que às vezes tinha um potencial absurdo. Né? E é engraçado que, pela visão dos fundos, né, tem uns fundos que eles investem, como o Rodrigo falou, né, assim, numa série A ou alguma coisa ainda bem inicial, né? E eles já construíram outros fundos para os follow-ons, né? Para quando o cara já está numa série C, D, ele voltar a investir, né? Ou ele acompanhar esse investimento, que às vezes aquela empresa está indo tão bem, né? Que tem fundos que estão fazendo já fundos específicos para esses follow-ons, né? Que é super interessante também, né? Porque é a empresa que efetivamente vem dando certo, né? E agora uma coisa engraçada, né? Voltando
uma coisa que é interessante é essa coisa da ideia, né? E o que a gente estava falando de novas ideias, né? Porque esse mercado teve muita coisa que foi, entre aspas, tropicalizado, né? Assim, muita coisa que já deu certo fora, né? E que as pessoas aplicavam aqui pro Brasil, né? Só que eu acho que esse mercado acabou que tem coisas ainda que estão certo, mas o que tem acontecido, por exemplo, que tem gente que nos procura, às vezes, com um escopo de sei lá, uma fintech, por exemplo, que esse serviço não encontra nem a legislação aqui no Brasil, que a gente tem que, às vezes, criar e falar, nossa, vamos ter que estudar como é que a gente estrutura esse negócio, porque isso é a evolução do mercado, né? É o mercado que já às vezes está crescendo além da capacidade, às vezes, da gente aqui, do crescimento nosso propriamente dito, né? Então, isso também é um negócio super interessante, né? Fora esse boom de coisas, né? Porque, por exemplo, realmente, assim, pegando essa tropicalização, você tem coisas que você não tem adaptação para o Brasil, né? Que funcionam lá fora e aqui não funcionam, né? Assim, eu dando um exemplo, assim, que eu sempre brinco aquelas coisas de você criar uma empresa para reservar restaurantes, bares, essas coisas, como é comum lá nos Estados Unidos, às vezes Europa e tal, né? Aqui no Brasil você não tem o turno, né? Então, às vezes o sujeito pode ficar fazendo comendo um negócio só, tomando uma cervejinha que seja, e ele pode ficar a noite inteira, né? Então são coisas que às vezes isso é um pouco cultural. Talvez possa ser que talvez isso pode ainda mudar, né? Pode dar certo ainda. Não. Acho que hoje talvez seja mais complicado, mas para algum momento acho que Verdade. Possa vir, né? Mas é interessante. Curioso, né? Porque se deixar, a gente fica aqui falando que a gente assim, acho que apaixonado pela tecnologia também, então isso é ótimo. Eu acho que vocês falaram uma coisa aí que é muito legal. Assim, quando as pessoas procuram vocês e tudo mais, e aí, né, o cara te indica para cá, te indica para lá e tal, fica muito claro que isso é um business de confiança, né? Vocês literalmente são aqueles caras que vão, né, aportar confiança, né, no negócio, na transação que eles estão fazendo. E eu acho muito bom esse ponto aí, Júlio, de desmistificação da imagem do venture capitalist, né, do investidor, né, com aquele cara sanguinário que só pensa nisso, só pensa aquilo. Cara, os papos que eu tenho cada vez mais, e pessoas até que às vezes eu e o Rodrigo conhecemos, ou que você conhece, Júlio, assim, são de pessoas, assim, cara, com uma solidariedade, com um nível de preocupação, né, sistêmica muito maior do que a grande maioria. O cara está sempre preocupado, né, em ajudar de alguma maneira o outro, fazer a roda girar. Muitos deles até por questões de própria realização financeira, ele já não tem muita preocupação com o capital, então a preocupação dele é de give back, né, de retornar aquilo que ele conseguiu de êxito para o mercado, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa questão dessa mudança toda, 2021, eu ia falar 2021, né, Selic lá embaixo, né, mercado bombando, a própria pandemia chegou e falou o seguinte, camarada, olha só, as coisas físicas são preocupantes, a internet funcionou tão bem nesse tempo todo, então muita procura tá acontecendo, né, com valuations zilionários, né, com uma porção de coisa acontecendo. Vocês têm visto esse aumento aí do lado de vocês? Isso é uma coisa consistente? A gente pode eventualmente estar passando por uma bolha? Qual é a ótica de vocês com relação a isso, hein? Eu acho que no começo, a impressão, acho que quando veio, obviamente, foi um susto para todo mundo, né? Eu acho que os próprios fundos, pelo menos aqueles que eu tenho uma relação muito mais próxima, olharam muito para dentro, olharam muito para o seu próprio portfólio, vendo efetivamente aquilo que podia efetivamente crescer nesse momento e aquilo que, teoricamente, a gente tinha que segurar, entre aspas, né? A gente que talvez não crescesse, né? Talvez alguns mercados estou chutando aqui, mas não sei se recursos humanos, eu não sei, alguns mercados de eventos talvez tenham sentido em algum momento. Eu estou aqui pensando alto. Posso estar sendo injusto aqui, mas assim, essa parte, por exemplo,
das grandes empresas de vendas. Essas empresas, elas entraram num momento espetacular, né? Então, muito pelo contrário, elas começaram a comprar empresas que ajudassem, inclusive, numa maior logística, numa maior entrega de produtos com mais rapidez. Então, assim, eles começaram olhando muito para dentro, a impressão que eu tive. Eu acho que depois de um tempo, eu acho que não só os fundos, como eu acho que a gente mesmo, né, a gente começou a perceber que as pessoas, o negócio estava seguindo, e aí acho que do meio do ano para cá a gente começou a ter bastante investimento de novo nesse setor de tecnologia, né? E algumas coisas novas, né? Algumas empresas indo para mercado, né? Alguns private equities que nunca olharam esse setor de tecnologia começaram a olhar com mais carinho, começaram a montar eventualmente um portfólio, às vezes até comprar empresas menores, mas já numa aposta de crescimento. Algumas fizeram até quase que um pré-IPO, entraram antes de eventos grandes de liquidez. Então, assim, eu acho que no final acabou tendo um crescimento. É óbvio que alguns setores sentiram, né? Sentem mais, mas eu acho que o mercado em geral, para a gente, foi interessante. Eu acho que, de um modo geral, alguns fundos que algumas empresas investidas, na verdade, que a gente trabalhou e que a gente trabalha, elas mudaram, às vezes, até um pouco do escopo inicial. Eles perceberam na crise uma oportunidade, isso foi um negócio muito bacana. Empresas que faziam um tipo de negócio, venderam esse tipo de negócio e focaram em negócios, às vezes, que eram menores dentro da empresa, mas que, nesse momento de oportunidade, ficaram muito bons, né? Então, acho que o setor como um todo, e assim, não só no setor de VC, como nos próprios corporate ventures, né, que a gente brinca que são as empresas investindo nos seus... fazendo investimentos também em tecnologia, que isso é uma coisa que tem se intensificado muito, né? Você percebe que tem empresas dando um apoio enorme à tecnologia, à criação de empresas dentro do seu ambiente de trabalho. Você tem grandes corporações, porque isso é um negócio muito bacana, porque a grande, para mim, diferença desses caras, assim, quando você fala das empresas no investimento em tecnologia, é que às vezes elas transformam uma empresa, porque o que é o grande barato desse negócio? Você analisa um investimento que de alguma forma traga algum benefício para o teu portfólio. Seja um negócio na ponta direta, ou seja um negócio que vai melhorar a tua estrutura operacional, né? Então, quando às vezes essa compra ela tem uma certa diferença do VC tradicional, porque você, às vezes, numa operação, você não fala nem em série, você simplesmente transforma esse investimento, né, de um negócio muito pequeno para um negócio muito grande, muito rápido, né, porque ele praticamente pluga de uma forma tão boa que o negócio explode. Então, muitas empresas estão fazendo isso, desde setor farmacêutico, laboratórios farmacêuticos, tem de tudo, telefonia, né, tem um pouco de tudo, meios de pagamento, tem muita gente fazendo esse tipo de operação, de compras em tecnologia, né? Então, isso é um negócio legal. Bacana. As pessoas perceberam isso, né? Que isso agrega muito para a empresa, né? Isso, às vezes, você diminui, talvez, mão de obra em alguma coisa, ou dá uma técnica com um Big Data por trás, mas você consegue, ou então nem diminui a mão de obra, mas dá mais qualificação, dá mais informação para o seu funcionário, né? E você faz com que o negócio cresça. Isso é muito bacana, né? Isso aí é um negócio que vem crescendo bastante, né? E voltando à história da Selic, né? Com a Selic baixa, as pessoas estavam com investimento, eu não diria parado, mas com pouco rendimento. Então, algumas pessoas físicas também, não só VCs e corporate ventures, mas pessoas físicas falam, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? E aí, ao invés de fazer um investimento mais arrojado, olhava para oportunidades em startups, em negócios de startups, que você se interessa, você sabe, a pessoa já sabe que são negócios que você não precisa passar por um processo de M&A
complexo, né? Diferentemente de um processo de M&A complexo que leva no mínimo 3 meses para se carregar, o investimento numa startup, você tem que fazer um negócio mais dinâmico, com documentos muito mais claros e muito mais claros, eu não digo, mas na realidade muito mais fáceis de se estudar e de assinar e celebrar os documentos para que você já solte esse investimento e rapidamente você já tem um investimento numa startup, né? E isso é legal, porque você tira o dinheiro do teu banco e já investe numa startup numa certa velocidade, porque você está olhando ali para o dinheiro parado, se fosse um processo de M&A, primeiro que é um processo muito maior às vezes, mas também por conta do timing. E o timing de você aproveitar que estava com o dinheiro parado lá, a renda fixa, às vezes até negativando o teu investimento, a pessoa olha para oportunidades que aparecem, próprios donos de empresas de tecnologia olham para negócios que são oferecidos para eles e eles olham para o próprio business que eles têm da tecnologia e falam, poxa, essa startup poderia se encaixar perfeitamente no meu negócio. E aí vai e investe nessa oportunidade. Vi mais de um caso disso, né, de o dono de uma empresa grande de tecnologia olhar para o seu próprio negócio, ver a necessidade, aparece uma oportunidade paralela aí de negócio para fazer que ele poderia agregar e terceirizar dentro da própria empresa, ele vai e faz um investimento muito rápido, o negócio de startup ajuda nesse dinamismo. Né? Tem muita coisa hoje, né, Rodrigo? A gente fica aqui, às vezes, conversando lá no escritório, né, sobre isso, que você pega, né? Hoje em dia, esse setor de tecnologia ele tá muito extenso. Você tem InsurTech, você tem EdTech, você tem HealthTech, você tem FinTech. As pessoas falavam do boom das FinTechs, né, que praticamente não cabia mais. E olha que sempre continua. Cabe, né, porque você tem as FinTechs que ficaram só no marketplace, você tem FinTechs que geram benefício para pessoa física, geram benefício para empresa, geram benefício para ou então dão crédito, trabalham no B2B, B2C, enfim. Tem de tudo hoje, né? Você hoje... Eu brinco que a gente, no direito, tem uma coisa que foi o que eu brinco muito com os meus clientes, que a gente hoje tem aquela coisa, apesar de conhecer do mercado e ter que conhecer do mercado como um todo, e eu trabalho em outros setores, além de tecnologia, mas a gente hoje, o advogado ele tem que saber muito de pouco ao invés de pouco de muito, né? Eu acho que você está cada vez se especializando, né? E eu acho que isso também está acontecendo com esse setor de tecnologia, né? Você, dentro de segmentos, você tem muitas especializações. E isso é muito bacana. Isso é muito bacana, porque você tem opção e você tem mercado. Para os bons vai sempre ter mercado, né? E para os bons executores, aquilo que eu sempre falo, né? Mas interessante, né? Olha só, pessoal, vocês falaram, quer dizer, todo mundo já ouviu falar de VC, né? O cara fala VC, Seed Money, Angel, papapá, e aí aparece os civis. Vocês querem explicar isso pra galera aí? O que é isso aí? Basicamente, os civis a empresa investindo, ao invés de um fundo investir diretamente no negócio, é a empresa investindo diretamente em tecnologia, né? Entre aspas. Talvez uma explicação mais simplificada, mas é um pouco isso, porque hoje em dia elas, diferente da quantidade de séries, né, que são feitas, as empresas elas viram essa oportunidade e praticamente é quase que uma nomenclatura, né? Mas como diz o próprio nome, o corporate, né? Vendo a corporação vendo a oportunidade de investimento também nessas startups, né? E que, de alguma forma, ajudem no seu próprio ecossistema. Eu acho Vocês têm visto isso muito aqui? Vocês têm visto isso muito? Muito. A gente está trabalhando por umas 4 ou 5, mas assim, 4 ou 5 de segmentos diferentes, mas com 4 ou 5 e muitas operações para elas, entendeu? Óbvio que hoje a demanda dos VCs ainda, dos fundos, eu ainda trabalho para muitos, né? Então, a gente acaba que tem uns fundos que investiram, sei lá, tem empresas, tem 40 empresas no portfólio, tem, às vezes, até quase isso, então vão investindo e desinvestindo. Então, a gente fez muita coisa, mas nessas empresas de grande porte, a gente tem feito bastante coisa. O mercado está bem animado.
E é uma coisa interessante, né? Porque você estava falando, teve a empresa que investiu em 40, ou o fundo que investiu em 40. E eu tive um almoço essa semana com uma pessoa física, cara, e o cara falou assim, pô, Parodi, eu tenho que dar uma organizada aqui nas minhas coisas, que eu tenho mais ou menos 33 empresas que eu investi. Então, é uma coisa espetacular, né? Você vê que a mentalidade nossa mudou. Se você fosse voltar a 30 anos, né? Pô, quando a gente era moleque, se você falasse teu pai, alguém da tua pouco cara, isso não é uma coisa usual, né? Então, é uma coisa moderna, é uma coisa interessante, né? Do financiamento, né? Do empreendedorismo. E tomara que isso continue assim, né? Sim, sim. Não, e a gente também conta muito, por exemplo, você tem um projeto de lei aí no próprio governo, né, que fala muito em desburocratização, em um ambiente melhor para o investidor anjo, para até formas de contratação por entes públicos de empresas de tecnologia. Isso é muito bacana, né? Porque às vezes porque nesse setor você tem muito investimento de fundos estrangeiros, né? Então, na prática, você trabalha muito com um escritório estrangeiro fazendo, às vezes numa série a ponta de fora, né? Então, a gente tem muito essa sinergia com eles. E às vezes, a pergunta é muito... Às vezes, as pessoas, principalmente os estrangeiros, perguntam muito dessa questão de responsabilidade, de burocracia mesmo, né? O tempo que demora para você, às vezes, abrir um negócio aqui no Brasil. E eu acho assim que veio aí um projeto de lei, acho que no final de 2020, salvo engano, que tomara que ganhe corpo, né? E que a gente consiga efetivamente, porque você no Brasil tem grandes polos, né, de tecnologia, não é só Rio e São Paulo, você tem Florianópolis, você tem Recife. Nossa, Recife tem caras espetaculares aí fazendo coisas maravilhosas. Então, assim, realmente, se você cria um ambiente propício, você vê cidades que se transformaram, né, a sua economia em função de tecnologia, né? Então, isso é um mercado que tem que ser explorado mesmo, né? Porque é um mercado que é muito bacana, né? Eu acho que eu torço muito. Agora, a visão dos estrangeiros mudou assim? Quer dizer, a gente, querendo ou não, cara, a gente tem uma série de empreendimentos digitais ou não que foram mundialmente reconhecidos, né? Vocês acham que isso tem impactado a percepção dos investidores estrangeiros, do mercado em geral, ou não fez nem cosquinha? Não, eu acho que o investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil, normalmente o investidor estrangeiro ele já conhece como funciona o Brasil, né? Já sabe como funcionam as burocracias. Como o Júlio falou, ele tem um escritório americano que dá o suporte lá fora. E, normalmente, o que acontece? Muitos escritórios americanos, eu diria americanos, mas também escritórios globais, eles sempre têm um brasileiro ou tem alguém que conheça da lei local, ou pelo menos do procedimento local, para que já dê um embasamento para que ele já esteja preparado para investir aqui no Brasil. Outra alternativa é o próprio investidor procurar a gente, procurar outros escritórios, para já perguntar o famoso Doing Business in Brazil. E a gente presta essa assessoria, assim como os escritórios americanos, os escritórios europeus, que são os mesmos americanos, e a gente tem essa interação. Então, quando ele vem olhar para o Brasil, ele já tem uma percepção, porque até pela questão de ser tudo globalizado, o investidor ele já tem um conhecimento que ele vai falar com alguém que já fez algum tipo de investimento. É difícil você encontrar alguém que vem ao Brasil que chegue aqui sem ter nenhuma referência, nenhuma mesmo. Então, e a questão legal que o Júlio mencionou, da desburocratização do governo, isso também está atraindo. Eu acho que o próprio BNDES é um que começou a olhar para permitir investimentos via startup através de um FIP. Antigamente, Fundo de Investimento e Participação, FIP, você não podia concentrar todos os seus investimentos lá fora. Hoje pode, mudou a regulamentação, e isso permite até que um fundo de VC, que a gente trabalhe, que seja sediado lá fora, ele possa, de repente, montar um fundo de investimento que seja focado, poxa, eu quero montar, mas eu quero que essa startup ela tenha uma empresa lá fora, para que eu seja blindado lá fora, que aí tem uma escada que a empresa tem uma subsidiária, só que no Brasil, ou seja, o ativo seja mais embaixo. Então, o próprio BNDES já pode considerar entrar como parceiro de investimento, porque ele pode olhar para esse fundo de investimento e falar, peraí,
eu quero poder investir nisso aqui também. Então, esses atrativos, eu tenho certeza que uma hora vai começar a decolar com mais frequência. Eu vejo o BNDES olhando para investimentos com melhores olhos, sabe, com uma tendência maior de querer ajudar os investidores locais aqui a alavancar, enfim, já seguindo um pouco essa linha aí da desburocratização do governo. Então, eu vejo com bons olhos e eu acho que os investidores estão olhando para o Brasil, sim, especialmente nessas questões, porque tem atrativos. O Brasil, ele é um mercado que, por exemplo, necessita muito de telemedicina. Então, tem gente olhando para telemedicina. Então, lá fora, olha, vem e faz investimentos aqui de telemedicina, sabe? Assim, a gente tem muita movimentação de negócios aqui. Claro que a gente sente, o Júlio mencionou, e é fato, eventos, tem algumas questões, algumas áreas que realmente se sentiram mais, mas também estão se recriando. E estão se recriando através de investimentos que são de tecnologia ou de inovação que atraem, por exemplo, o próprio evento, agora fazendo eventos online. Então, você certamente vai olhar para alguém que está criando um negócio desse, né, para poder fazer um apoio. E a gente está sempre ajudando nessa estrutura. Tem sempre, às vezes, tem um escritório estrangeiro que olha e fala, peraí, deixa eu entender como é que funciona. Entra em contato com o Rodrigo. Júlio, como é que funciona isso aqui? Deixa eu me explicar. A gente tem esse contato constante, que aí um potencial novo investidor lá fora vai saber como funciona. O Brasil é burocrático, fato. Tem muita documentação, tem muita coisa. Mas, sinceramente, não é aquilo que você vai levar um ano para montar um negócio. É rápido. E o legal do negócio de startup é que é mais rápido ainda. Então, as coisas têm aconteceram já durante a pandemia e a gente está bem animado em 2021 para ter assim, um crescimento ainda maior. Não, e eu acho que até os próprios fundos, os que já conhecem o Brasil, tem vários que já vêm investindo, já tem mais ou menos uma noção. Mas tem outros que têm aparecido, até o próprio Mário Melo, né, falou um pouco lá dessa questão de fundraising e tal, e assim, claro, para fundos como a Valor, que faz um trabalho super bacana, né, que investimentos super bem feitos, realmente é muito mais fácil, às vezes, talvez, uma captação, porque os caras já têm um track record e um portfólio bacana, né, para mostrar, né, mas assim, e às vezes o próprio investidor estrangeiro vem com um desses, né? Porque tem teoricamente uma garantia de um cara que já conhece, né? Um pouco do. A chancela. É que eu sou suspeito para falar do Mário, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisinha para vocês. O tempo está esgotando. Queria agradecer muito vocês e deixar um espaço aí para cada um de vocês mandar um abraço, uma dica, cobrar uma conta aí de alguém. Falar qualquer coisa. Não, o meu é só um agradecimento. Eu acho que é o que a gente faz com vontade, né? Com gosto. A gente sempre faz bem, né? E ao mesmo tempo eu acho que o que as pessoas esperam, acho que podem esperar da gente, assim, enquanto escritório, é que se tiver algum investidor que queira trocar uma ideia mesmo, bater um papo, e é um pouco dessa pegada colaborativa. A gente está aqui para ajudar também, independente de qualquer coisa, de ser uma assessoria jurídica. Acho que, às vezes, as pessoas precisam também ter essa conversa, e a gente está aqui super à disposição. Acho que é um pouco isso. Um prazer aí estar contigo. Prazer foi meu. E vamos para... Tomara que a gente tenha outras oportunidades sempre de estar aí conversando e trocando ideia. Certamente. É isso. Igualmente, assim como o Júlio, Bruno, agradeço muito por a gente ter tido a oportunidade de falar nesse espaço aqui sobre a nossa experiência e sobre a questão de tecnologia e inovação aqui no nosso mercado, né, que realmente é um dos mercados que cresce muito e a gente está muito feliz de fazer parte desses negócios que têm acontecido nos últimos anos. Excelente, moçada. Brigadão de novo. Um abraço e até a próxima, tá? Valeu, Bruno. Maravilha. Um abração.